Esse é o Pod Bus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Pod Bus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Seja muito bem-vinda, Daiane Brandão, da Gato Preto, Aviação Gato Preto e GAT, coordenadora de projetos de TI. Conta pra gente como é que você foi parar no busão, a sua jornada aí do tempo que você quiser. Seja bem-vinda. Obrigada, Alex. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá, o ônibus chegou até mim através de um mural. Estava fazendo faculdade de logística. Aí eu vi lá no mural da faculdade uma vaga disponível para GAT. Eu falei, vou tentar, né? A área de transporte, tudo a ver. Aí fui lá, me inscrevi, participei do processo e acabei embarcando pela escala. Começou na escala. É. Falando de escala, eu preciso dar um recado aqui. Você que está assistindo a gente aí tem que se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa um comentário. Para quem é amigo da Dai aqui, já deixa um comentário e um likezinho aí. Acesse bus64.com.br para ver os cursos Gestão de Operação, Gestão de Manutenção e Gestão de Escala também. Seja membro do canal, Show. tarifa de R$ 6,99, a tarifa baratinha. Você vai ter conteúdo exclusivo, você vai ter descontos nos cursos da Bus 64 e também pode concorrer a grandes prêmios. Vamos lá, voltando para a sua escala então. Começou no setor de escala. Comecei no setor de escala, aí comecei a apontar monitoramento de jornada de motorista, também dando uma olhada no rastreamento, que naquela época a gente já começou a colocar rastreamento nos carros. E aí eu fiquei 2 anos lá na GAT. Legal. Mas você é jovem. Já estava com rastreamento, porque assim... 2009. 2009, é bem jovem, é uma jovem profissional do transporte. Eu tenho uma curiosidade sobre escala, né? Porque fui escalante por algum tempo na minha vida, então eu dou curso de escala não é à toa. Eu aprendi escala com uma mulher também. Era uma escalante e ela fazia a escala num caderno e datilografava. Nossa, datilografia. Depois eu vou te mostrar a foto da máquina que eu fiz escala. Máquina de datilografar Olivetti, uma laranjinha, 9 alguma coisa. Depois eu vou te mostrar a foto aqui. Não tem Mas como apagar, né? Não tem. Tinha aquele papel branquinho que você colocava lá e batia a letra em cima, mas que ficava aquela coisa horrível, né? Mas então começou pela escala, monitoramento, já usando já o rastreamento. Eu queria agradecer, mandar um abraço para todo o pessoal da Gato Preto e da GAT. E já falei aqui outras vezes, o grupo, né, Aviação Gato Preto, a GAT, são empresas aí que tá sempre na frente com a tecnologia. E não é à toa que quando você começou lá já tinha o rastreamento. Verdade. Mandar um abraço também pro Saulo, né, que foi a nossa conexão. O Saulo esteve aqui no canal, no episódio 45, junto com o Clóvis da Citati, que também é outro amigo parceiro. Saulo foi o mestre, né? Então quer dizer que você é aluna do Saulo, então. Falando do Saulo. Ele engatinhou lá e eu saí andando atrás. E aí o Saulo te encontrou na escala ou depois você foi transferida? Foi mais ou menos isso. Ele começou a rondar lá, falou assim, opa, eu quero te levar para trabalhar lá na Gato Preto. Aí, como era do mesmo grupo, acabaram me levando para lá. Você é oriental, de origem? Não sou. Não é? Todo mundo fala. Mas parece bastante. Não. E aí a gente tem uma brincadeira aqui. Deixa eu te falar, minha mãe, ela me fez lá na Bahia. Na Bahia aí. Meu pai é baiano, então não tem nada de oriental. Show. Mandar um grande abraço para os nossos amigos baianos aí aqui no canal. A gente tem muito amigo da Bahia aqui. Só vou te falar. Mas é que parece que tem oriental, que tem alguma ligação com a origem. E aí a gente tem uma brincadeira aqui do que quando é japonês é muito inteligente, aí normalmente está no TI. Ou não, ou é muito maluco e aí tá em outra coisa completamente diferente. Abraço para os japoneses aí que já estiveram por aqui e que são nossos amigos. Então, da Bahia direto para São Paulo. Direto para São Paulo. Veio jovem ainda? Não, eu nasci aqui em Osasco. Você nasceu em Osasco. A sua mãe, você foi feita na Bahia. A minha mãe que providenciou lá na Bahia. Olha só, que história, hein? Nasci aqui em Osasco. Coisa boa. Então, o Saulo te encontrou lá. Não é japonesa, Não mas sou. ele deve ter percebido de alguma forma
a sua tendência, o seu entendimento para a área de tecnologia, que é onde você atua hoje. Sempre curiosa, né? Querendo saber, perguntando como funciona, da onde vem isso. Até eu cheguei lá. Aí eu falei assim, mas onde está escrito que se faz assim? Ele falou, não, não tem nada escrito. É eu que vou te falar que faz assim. Eu falei, não, mas tinha que estar escrito em algum Aí é o lugar. procedimento Aí a escrito. gente já começa a pensar em procedimento. Foi bem por aí a jornada. Que maravilha. Maravilha você que está assistindo a gente, que está aí quebrando cabeça, cometendo erros sem procedimento escrito. Está aqui a nossa amiga, que não é japonesa, mas é muito inteligente, é da área de tecnologia, de processos, e precisa ter o procedimento, ou pelo menos Sim, a rotina básica escrita ali, né? é verdade. Para orientar, eu digo que a rotatividade hoje é muito grande nas empresas e sem um procedimento escrito, vira um telefone sem fio. Né? É, E a aí gente acha que você é começou a só estruturar? motorista que sai, não é só motorista, o pessoal da operação também gira, Gira bastante, né? tanto para E, promoção quanto para a saída. ô Dai, a gente tem uma outra questão aqui no canal, é que a gente vem com o canal Podbus 64 para mostrar o lado bom da empresa de ônibus, né? Sim, Dos profissionais que estão por trás dos ônibus também, lá nas garagens, nas valetas, né? Na manutenção, na administração, na tecnologia. E a gente sabe que tem muita gente inteligente, tem muita gente boa, tem muita inteligência por trás de tudo isso. Mas vamos voltar para essa sua jornada. Você certo. percebeu que não tinha procedimento escrito e aí você trabalhou no desenvolvimento desses procedimentos? Não. Ainda não. Tá. Aí eu cheguei lá na Gato, aí eu fui para a parte de. Aprendi um pouco de cada, né? Para saber o que cada um fazia lá, foi olhando. Sentava com um, sentava com o outro e acompanhava a rotina de trabalho daquela pessoa. E aí eu fui para disciplina. Disciplina. Disciplina, Meu Deus, nossa. você Eu falei também assim, começou não, não, bem, não ó. fez isso comigo. Começou bem. Falei, Foi não, com a a gente disciplina. tem umas advertências, umas suspensões aqui. Eu acho que você conversa bem, você vai poder orientar o pessoal. Falei, ai meu Deus, me ajuda. Então, para que todo mundo entender, a DAI recebia lá os funcionários teoricamente infratores Sim, para passar qual que era a orientação, a sanção exatamente. disciplinar, orientar. Procedimento correto a se seguir, né? Às vezes tinha Perfeito. uma punição para ele ser direcionado para o caminho certo. Você sabe que hoje aqui no canal e na consultoria, né, da Bus 64 e da Amplitude Consultoria também, a gente até recomenda para as empresas que alterem o nome do setor de disciplina. Porque parece que hoje em dia, com a evolução, né, de tudo no mundo, parece que chamar um profissional para ser disciplinado não é um negócio muito legal. E aí a gente conseguiu alterar com algumas empresas na estrutura do processo, Certo. ou ali não, no mapeamento de processo, o título de disciplina para alguma coisa como administração de ocorrências, ou setor de ocorrências, setor de Assusta melhoria. menos, né? Assusta menos, né? Eu costumo dizer e falo com meus amigos motoristas, que são o nosso grande público aqui também, Sim, com certeza. né? Além de outros stakeholders aí do mercado, mas o motorista é a grande classe que a gente está aqui para falar bem também e defendê-los também, Sim, com certeza. né? Eu A falo gente para eles. depende totalmente deles, né? Sem eles a Exatamente, empresa é não eles que roda. estão lá na linha de frente, né? E a gente só dá boas orientações, óbvio, né? E alguns já me falaram, poxa, mas a gente é profissional, tal, e às vezes pode cometer um erro, todo mundo, né, é passivo de Tá cometer, sujeito, com tá certeza. sujeito a Humano. cometer um erro. E aí você vai para o setor de disciplina, para um cara com barba branca, que nem eu assim, não é um negócio muito legal. Mas faz parte das estruturas das empresas, toda Sim. empresa tem um setor Tem que ter, que é né? chamado de disciplina. Eu consegui mudar Mudar o algumas. nome é bacana, Graças a gostei Deus da deu ideia. certo. Mas é isso daí. E aí, qual que foi? Me conta assim, não precisa falar exatamente a ocorrência, mas teve algum profissional, alguma situação que foi complexa? Porque eu sei que existem. No transporte, Não, cada dia é uma existe, novidade. existe. É, tem aquelas pessoas que dói, né? Você chamar, que você fala assim, pô, eu gosto tanto dessa pessoa e tem que chamar ela para dar um feedback que não Sim. é tão leve, né? Aí, essas pessoas eu sofri um pouco para chamar. E também teve uma situação de um funcionário que ele rasgou a informação na minha frente, assim, né? Bravo. Bravo. Eu não vou assinar isso aqui.
Aí eu falei, não, tem que manter a postura, né? Eu sou a profissional do outro lado aqui. Nunca assinar vai valer do mesmo jeito, né? Então, infelizmente a gente não pode assumir a mesma postura do funcionário. Você tem que parar e falar, não, tem que ter alguém sóbrio agora. Mas você tem jeito de ser bem calma, não é? Ah, é nada. Não é? É Depois, nada. ó, o pessoal que já Quem, assinou uma quem advertência conhece? escrita aí na mão da Daiane, deixa o comentário aqui para Meu dizer Deus. se ela é bem calminha assim Vai mesmo ou parecer não. muito hater aí. Será? Eu acho que você tem jeito de ser calma. Não, mas assim, eu tento manter o centro quando eu vou conversar com a pessoa e não perder a razão. Mas aí depois a gente chamou ele num outro dia, né? Falei, não, vai para casa, depois a gente conversa. É a melhor E coisa. acabou se acertando. Ele falou assim: ah, acho injusto, eu realmente não fiz isso, não queria ser punido. Mas no fim acabou dando tudo certo, ele continuou trabalhando, não, não influenciou em nada, Que né? bom, que bom. A gente sabe, e eu já contei várias histórias aqui da minha época de injustiças com profissionais muitas vezes, principalmente voltado à reclamação. Às vezes essa reclamação vem de alguém que quer o mal daquele Sim. motorista ou de uma namorada, de um pé de cabra, A como é gente falado por aí. chega a trocar o funcionário de linha. Sim, Fala assim, ó, vamos tomar um ar num outro ambiente, que é para, de repente, esse passageiro te esquece, exatamente. depois você volta. Exatamente. É uma boa alternativa. Mas ajuda. Eu acho que trabalhar no transporte não é um negócio simples, né? A gente precisa ter algum parafuso a menos para estar trabalhando no Não, eu falo transporte. que todo mundo não passou no exame psicotécnico Não lá. passou, né? Não passou. Aliás, eu acho que eu vi alguma coisa em alguma rede social sua, porque algumas pessoas que vêm aqui eu já conheço já de Sim. muitos anos e outras, como você, são amigas de amigos e Uhum. conhecidos, tal. E aí eu sempre dou uma passada ali nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que é a rede que a gente atua Né? com Que mais fala de força, que trabalho, né? Do fala de nosso trabalho, trabalho. apesar de hora ou outra a gente falar de uma forma até descontraída lá Sim, também, mas o conteúdo do LinkedIn é um conteúdo mais sério, mas também ninguém gosta de coisa muito séria. Oda, eu, como você sabe, eu já fui auditor, já fiz sim, sim. auditorias, inclusive, na empresa do grupo lá no passado. Eu falo que às vezes eu vou rodeando para chegar numa resposta, né? Eu falo, se eu for direto ao ponto, chegar e perguntar, você fez isso? A pessoa entra em choque, né? É, Ah, não, vou conversando, até ter a vai resposta, dobrando, né? né? Pois é, e aí eu acho que até no LinkedIn a gente precisa de um pouco de leveza. E eu vi alguma coisa no seu LinkedIn, eu acho que aquela questão de inteligência artificial que monta os bonequinhos e tal, eu vi a sua bonequinho Sim, e sim. tinha uma caixinha de Rivotril ali em Ah, desenho. é. Todo mundo esquece de ver o todo e só se concentra no Rivotril, é isso, não? É mais ou menos por aí. Ninguém olha o que que você trabalha por trás, né? Só olha quando é medicado. É brincadeira. Eu brinquei com a psicóloga ontem, eu falei assim, ó, o pessoal que tá aqui precisa de auxílio psiquiatria, viu? Não é nem psicólogo. É, E ela tá assim, falei, não, tô brincando, mas todo mundo. a gente que é do busão, é diesel na veia. Aham. A gente A vida é diferente. Eu digo que os profissionais do ônibus são completamente diferentes da grande maioria dos outros setores aí, dos outros grandes E setores. é ligado o tempo todo, Tá, né? É que nem tá. você falou, é diesel na veia mesmo, É porque você não diesel. desliga, né? Você vê o noticiário, você fala, opa, tá falando de ônibus. Bem lembrado, todo dia, em qualquer estado do Brasil, né, em qualquer estado do Brasil, porque já rodamos aqui quase todos eles já, e qualquer estado do Brasil que você for no hotel para tomar um café e tem aquela televisão passando o Jornal da Manhã, algum repórter infeliz está lá falando mal do ônibus. E normalmente é mal, E né? normalmente é E- mal, e normalmente ele não sabe o que está falando, né? Sim. Mas aí a gente veio com o canal Pode Bus 64 para falar o lado bom, o lado positivo, o lado divertido, o lado profissional também, né? E a gente vai tocando a nossa viagem por aqui. Quem sabe um dia esses caras entendem que tem gente muito boa, Não, né? porque é uma variável muito grande, né? O trânsito, ele não consegue ser padrão, né? Então não tem como você falar assim, hoje vai estar funcionando exatamente como amanhã. Nunca vai ser assim. Não tem como. E os problemas são diferentes todos os dias, né? A Sim. gente tem, a gente sempre fala por aqui. Então aí depois, voltando aí para sua jornada aí, para sua viagem lá
na Gato Preto, na GAT e Gato Preto, você foi passando pelos setores, passou pela disciplina, o cara já rasgou logo uma advertência na sua frente, Aí eu falei, eu não quero ficar mais aqui. não gostou do setor de Eu disciplina. falei, eu tenho que ser má. Eu achava, né, na minha cabeça que era uma situação ruim. Mas aí acabou surgindo outra pessoa para ir para a disciplina e falaram assim: não, eu acho que você leva jeito para cuidar das multas. Aí foi fazer gestão de Foi multas. fazer gestão de multas, De multas de conhecer o trânsito e Rezan de Rezan cabo a também. Rezan. rabo e entrar com recurso e entrar com ação para diminuir, né, as infrações. E foi por esse ângulo. Eu fiquei uns 7 anos nas multas. Então, Nas fiquei multas. bastante E tempo. era multa de trânsito também ou só Rezan? Não, eu cuidava do Rezan. Cuidava do Rezan. Para Já quem é não uma é de São demanda bem Paulo, grande. para quem tá assistindo a gente que não é de São Paulo, né, o Rezan que a gente está falando aqui são a regra de infrações e multas que são aplicadas pelo São Paulo Transporte. São Paulo Transporte, eu tenho falado aqui, é um dos órgãos, é um dos maiores órgãos gestores que eu conheço de transporte por ônibus no Brasil e sei não se não é no mundo. E eles fiscalizam. E eles fiscalizam de verdade, fiscalizam muito, e a multa do Rezan não é um negócio simples de se pagar. Tem multas que são valores altíssimos, então eu acho que talvez aí, É tarifas, né? normalmente são tarifas, e aí Tarifas. chega a 10 mil tarifas lá, vamos dizer, mas eu acho que talvez aí explique também a qualidade do transporte que a gente tem em São Paulo também. Sim. Óbvio que sempre existe espaço para melhoria contínua. A São Paulo também está sempre aí fiscalizando e achando tecnologias e formas de fiscalizar Agora cada tem vez Smart mais. Sampa, que Exatamente. provavelmente vai vir para os ônibus em breve. Então, são a tecnologia juntando com a fiscalização aí para melhorar. E a gente tem que dar jeito Tem que nessas se coisas. adaptar. Quer falar um pouquinho de Smart Sampa, não? Não, Smart Sampa eu não tenho muito conhecimento. Eu prefiro Vamos não esperar ela chegar entrar mais nesse assunto, próximo. esperar, né? Mas pô, a gente já tem bastante coisa já. Tem. Tem o Sim, trabalhou com Sim, né? Trabalhei com o Sim, fiquei no COC também, acompanhando lá o monitoramento das viagens, E né? aí tem o monitoramento do Pontualidade. Sim e da Citat também? Ou a Citat Então, vai para na GAT? a Citat, não, a Citat tá nos dois. Tá Tá nos na dois. GAT e tá na Gato. Na GAT eles estão com ECS para rastrear e monitorar as viagens do fretamento e do contínuo, né? E lá na Gato Preto a gente usa ela mais voltada para apontamento de jornada, acompanhamento. O funcionário vai lá, olha, opa, esse horário aqui o GPS não pegou. Aí a gente vai lá, observa, corrige. Então, a Citat a gente usa mais para controlar a jornada do funcionário, mas tem outras funcionalidades. Sim, Também o fiscal usa para apontar a viagem. usa lá o Sim, no aplicativo no celular. celular e tal. Aquele senhorzinho, você achava, ah, não, ele não vai acompanhar. Não, Acompanha. tá lá acompanhando, Acompanha. te dando feedback, falando assim, ó, não tá transmitindo esse carro aqui. O que que aconteceu nessa viagem aqui, ó, que não apareceu a viagem para mim? Foi-se o tempo que os mais antigos, né? Já chegou, a tecnologia chegou na mão dos caras, já eles estão dando aula já, viu? Sim, Eu com tenho alguns certeza. amigos, vou aproveitar e mandar um abraço para um gestor de uma empresa de fretamento chamado Enéas, que ele tem 3 celulares no bolso, ele não larga o celular e ele monitora tudo pelo celular, inclusive, com grupos de WhatsApp, com foto, com vídeo, com áudio, é uma coisa de... É a vida moderna, É a né? vida moderna. E a gestão do transporte não é um negócio simples. Agora, me fala uma coisa, Dai. Por exemplo, eu sou um motorista da Gato Preto. Então, eu saio para fazer a minha jornada. A minha jornada é registrada pelo aplicativo, pelo fiscal, ou é pela anotação do fiscal no Não. tablet? Depois, como que Fiscal é? quase não interage nessa fase da jornada. Então, GPS, rastreamento, o veículo saiu da garagem, ele tem aquela escala programada, saiu antes ou saiu depois, a gente altera. Saiu no Ok. programado, vai pegando o GPS. Parou para fazer refeição, pega o sinal de GPS, deu aquele intervalo, é a refeição do funcionário. E finaliza a jornada, desloga um, loga outro para falar que foi aquela rendição do carro. Como é que o motorista sabe onde é que está a anotação da jornada dele? Na hora, Na hora. na hora.
Na hora ele já Ele consegue tanto tem a verificar. programação das viagens antecipada para ele saber a escala que ele vai ter que cumprir de horário de viagens, quanto ele pode conferir aquilo em tempo real, assim. Ah, no dia seguinte eu já conferi e já posso transmitir essa informação para o funcionário. Ele vai lá e pode validar aquela informação, falar, não, tá certo, meu horário de jornada foi esse, Pelo aplicativo da pelo Citati. aplicativo da cidade. Que maravilha. Mais um abraço então para os amigos da Citati. Bem Vocês bacana. que são do setor aí de frequência, né, de controle de jornada das outras empresas Né? que estão com dificuldade aí, procura a Citati lá que os caras são do bem também. E vamos Ajudaram seguir na sua bastante. jornada. Ó, já passou por vários setores aí ainda. Sim, sim. Qual que foi o próximo? Aí o próximo, depois das multas, saiu um funcionário da bilhetagem. Aí o Lucas falou assim: vou fazer biomedicina. Biomedicina. Biomedicina, não quero ficar no ônibus. Falei, boa sorte, meu amigo, até hoje, a gente se fala muito. Mas não quis mais ficar lá no planejamento. Aí o rapaz que era da bilhetagem, o Fábio, foi lá pro planejamento e eu fui para bilhetagem. Foi para a bilhetagem Fui eletrônica. para bilhetagem. Me conta como foi essa jornada então na bilhetagem. Na bilhetagem, aí eu falei assim, não, tem que saber de onde vem isso aqui, né? Aí eu fui conhecer a SP Trans lá, a parte que eles fazem a remuneração. Fui até o ônibus e eu falei assim pro eletricista, como é que você faz isso aqui? Como é que a informação chega aqui no validador, do giro da catraca? Aí eu fui ver tudo. Eu falei assim, eu quero ver. Aí eu acompanhei o dia todinho de trabalho dele. Legal. Fazendo a ligação de Desde a veículo ligação, novo, né? desde a ligação. Vou mandar um abraço para os meus amigos eletricistas que liga Sim. a bilhetagem eletrônica num fio lá da campainha, aí o passageiro toca a campainha, trava a catraca. Então você que está fazendo gambiarra, tem que Não, fazer sem como gambiarra, sem gambiarra, sem por gambiarra, favor. tem que fazer como a Daiane aqui na Gato Preto, que já foi investigar, conhecer, né, todos os processos, né? É Sim. importante saber, né? Porque é importante, a gente, agora a gente está baseado na eletricidade, né? Um veículo, antes mesmo dele ser elétrico, que está chegando agora, teve toda a parte de GPS, de UCP, que a gente tem que comunicar com o Wi-Fi do ônibus, com o validador, com as câmeras. Então, tudo isso é um conjunto, né? Se tiver um fiozinho fora do lugar, para de funcionar. Para de funcionar. Ou senão dá um curto imenso e pega fogo em tudo, aí não vai ser legal. A tecnologia embarcada chegou no transporte, não é de hoje, né? E ela já tem já tem um reflexo muito forte, inclusive no custo da operação, né? Porque no início a tecnologia embarcada era vista só como um acessório ali que estava no. Hoje são várias tecnologias, né? Isso Pois tem são várias, né? traz muitos É um benefícios. cérebro, né? Um processador que fica ali computando tudo o que acontece dentro do ônibus, assim. E até na fabricação do próprio ônibus, né? Porque o número de módulos eletrônicos que foram implantados, Verdade. né? A gente já está caminhando para ver de fábrica. Então, nos elétricos, opa, já vamos ver o que a gente precisa. Vamos passar cabeamento aqui, deixar tudo prontinho, para não ter que ficar desmontando o ônibus para montar tudo de novo, né? Quando chegar. Perfeito. E não ligar, né? E O não ligador ligar na o fio onde campainha. não deve, né? O positivo e o negativo. Que maravilha, que maravilha. E aí, você foi desde a instalação dos equipamentos de Isso, até bilhetagem, acompanhar a remuneração lá, ver se está caindo tudo direitinho lá, as passagens, os tipos gratuidade, de... vale Isso. transporte. Atualizou o arquivo, tá certo? Menina, você já rodou bastante, hein? Já. Você já pode ganhar o título, nosso título aqui de quem já rodou muito dentro da garagem é de piolho de garagem. Você Piolho já de pode ter o título de piolho de garagem já, porque já rodou bastante e não parou aí ainda. Não, Tem não mais parei, ainda. não parei, porque aí eu tive que dar um tempo, tive um problema pessoal, minha mãe teve câncer, aí eu falei assim, não, eu quero sair, quero cuidar da minha mãe. Aí eu fiquei um ano praticamente fora, e depois eu falei, não, agora a casa está em ordem, né, vou voltar, porque é isso que eu sei fazer. E sua mãe se recuperou? Minha mãe se recuperou, graças a Deus, tá trabalhando firme Que e bênção, forte. que bênção, graças a Deus. Mandar um abraço para a mamãe da Day aqui. Obrigada, abraço mamãe, dona Rose, trabalhadeira, meu exemplo e referência. Fez uma grande profissional, uma grande mulher, uma grande pessoa, dona Rose. Um grande abraço do careca aqui do Podbus também. Eu perguntei porque minha mãe teve câncer também, mas em 45 dias o câncer
levou minha mãe. E eu não podia afastar. Devastador. É devastador o negócio. Eu tenho um episódio no canal que eu conto como foi a história, porque por conta do canal começaram a muita gente perguntar. Redes Sim. sociais, eu queria saber a história toda e eu já tinha cansado de não contar uma história triste dessa. Né? Conta uma vez só. E tá aí eu tudo. falei, gravei um videozinho aqui e quem sabe até ajudar, porque no caso da minha mãe não tinha como. A gente descobriu em 45 dias o câncer levou, era um câncer no cérebro. É. Mas até para ajudar as pessoas a ficarem atentos, né? A mães, aos seus pais, Com porque certeza. qualquer sinal É pode uma não dor ser. diferente. A gente sabe assim, os Né? mais velhos falam, tá com aquele, tá com chatinho, tá enjoado, eu gosto de falar de dor. Tem isso, né? Com a minha mãe tinha também. Mas eu percebi um sinal que era quase imperceptível, até para os médicos da minha mãe, que era no olhar dela. E aí a gente foi investigar e descobriu, infelizmente era um câncer que não tinha o que fazer, eram esses bem agressivos, Sim. chama glioblastoma de nível 4 no cérebro, e em 45 dias ele triplicava a cada uma semana, assim, ele triplicava o tamanho dele, e não tivemos o que fazer, mas minha mãe estava sempre por aqui no canal, É. participava Ah, que dos cursos, bacana. ela fazia bolo para a galera que vinha aqui, Olha, e Deus quis assim, com né? certeza. Todo Para mundo tem você. seu tempo aqui, né? E quando o problema é com os pais ou com a mãe, a gente às vezes tem que parar o que está fazendo para ir Com ver certeza. se consegue. Eu falo que você não pode se arrepender do que você não fez, né? Exatamente. Graças a Deus, Dona Rose, não é isso? Dona Rosa. Dona Rose está bem na atividade aí. A gente continua então aqui. Já ganhou até o título de piolha de garagem. De garagem. Já Vou dar isso rodou, pra ela. já rodou para tudo quanto é lugar a Dai. E aí, que mais? Depois aí você parou, você estava na bilhetagem Tava na quando você foi bilhetagem cuidar quando da eu mãe. saí. E Exatamente. aí, para voltar, como é que foi? Para voltar, aí eu peguei e conversei com a diretoria. Eu falei assim: eu gostaria de voltar fazendo uma outra função. Mas porque outra pessoa já tinha assumido minha função. Eu falei: é chato, né? Você chegar e falar assim: não, eu quero meu posto de volta. Eu falei: não, eu acho que tem área para crescer, né? Sempre tem. Sim, sempre. Então, eu falei assim, eu gosto bastante de tecnologia e tem alguns processos que eu acho que ainda dá para melhorar, que foi aquela parte que eu perguntei lá no começo, Lá no como é que comecinho. faz isso? Onde está escrito? Então, alguns processos internos realmente foram descritos de lá para cá, né? A gente tem o compliance lá que cuida disso, que já fez bastante parte, mas tem o detalhe do detalhe. Às vezes você fala assim, se um funcionário for cobrir suas férias aqui, como que ele faz? Ele tem que sentar com você e ficar aqui o tempo necessário para aprender seu trabalho. E se você não tiver, ele vai te chamar as suas férias. Vamos melhorar isso que tem espaço, né? Sempre vai ter. Sempre Sim. tem espaço. Aí eu parti para essa área. Aí eu estou fazendo isso tanto na Gato quanto na Gast. E ainda por trás da tecnologia, né? Sempre que chega, opa, vai ter que mudar isso. Não, vamos lá, vamos atuar nessa área que está pedindo atenção agora. E não para, né? Evolução tecnológica no para. setor de transporte, ele não para. E você é uma pessoa que gosta de movimento, que gosta de mudança o Nossa. tempo inteiro. Nossa, o novo me atrai, né? Eu Uma acho que coisa a área de que- tecnologia é uma boa área, não uma combinação, Né? porque sempre tem coisa nova, sempre tem coisa nova e precisa conhecer um pouco de cada setor, né? Porque todo mundo, sim. todos os outros setores interagem com o setor de tecnologia de alguma forma. Semana passada mesmo a gente estava. Não, foi essa semana. A gente se reuniu para falar do aplicativo da JB Mobile, que é um aplicativo tanto para o funcionário quanto interno também. O pessoal que registra o ponto ali na garagem também vai poder olhar o olerite deles, também vai poder consultar férias. Então, é benefício para todo mundo. Aí você fala assim, poxa, às vezes você achava que um funcionário que é mais leigo, a gente tem motorista que estudou até quinta série, que não tem muita escolaridade, mas ele tá usando super bem, assim, você fala, poxa, aí ele vem perguntar, e você fala, você já olhou lá? Não, olhei. É super legal isso, a gente... Muito legal. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para a galera da JB, especial para o Laíra aí, para a Rosana que atende O a gente Laíra, lá. o Miro, a Rosana, todo mundo tá super solícito, super ajudando a gente, Fernando. Fernando, eu falei ontem pro Laíra que o Fernando, eu falei, Daniel, a gente não consegue falar com o Fernando.
Falou, tem que mandar no e-mail. Um abraço, Lair. O Lair, a JB está em vários clientes que a gente tem em comum, Sim, né? É um sistema, para mim, é um dos melhores sistemas que tem, é porque não são tantos que tem no nosso setor, né? Eu gosto verdade. muito do pessoal da JB e eu acho que a JB é leve, objetiva e eficaz, né? Não, Na e a Rosana integração de foi lá, todos os ela já falou sistemas. assim: acho que eu tenho um módulo que dá para ajudar no RH. Eu falei: opa, traz pra gente, vamos conhecer, porque sempre tem um jeito de melhorar a vida, né? Maravilha, depois se tiver tudo funcionando lá, essa questão do mobile aí, você depois compartilha com a gente, porque a gente sempre gosta Ah, com também de saber, certeza. né, de aprender e de evoluir, como eu falo aqui no início da apresentação do canal, que hoje, com todos os cursos da Voz 64, da Amplitude Consultoria, com a nossa consultoria, com a nossa assessoria, tudo que a gente entrega hoje, a gente não inventou do nada, a gente aprendeu com profissionais que faziam, Sim, né? E a gente exatamente. fica sempre muito ligado nessas novidades também para aprender. E quem sabe no futuro a gente também contribui com a evolução de cada processo desse, que são muitos processos. Muitos, Qual que é muitos. o É um leque processo hoje que você gigante. está ligada diretamente aí? Fala alguma coisa que, além desse. Além do JB Mobile, Além do JB Mobile, que eu sei que quem né? está no busão não faz uma Olha, coisa só. não tem como. Eu estou acompanhando a finalização da telemetria lá na GASH. A gente já está concluindo. Hoje mesmo teve um processo de conscientização lá para a utilização. Os instrutores foram lá em campo, orientaram os motoristas, falaram: ó, se tiver algum problema, é assim que você faz. Se não conectar com seu crachá, vem aqui, é aqui que desliga. A gente tem uma pergunta sobre telemetria aqui no canal, Claro. que já até viralizou em cortes aí de outras redes. Perguntando para os motoristas. Agora eu vou perguntar para você, porque você é uma pessoa que roda para todo lado Não, eu tô Você em todas as transita em todas pontas. as pontas aí. Né? Você acha que uma reclamação, a maior reclamação dos motoristas com relação à telemetria não é nem dirigir corretamente. É sobre o barulho e a sirene, o apito de alguns equipamentos que são parametrizados para isso, ou alguns que têm aquele apito alto que quando ele comete É. alguma falha. E eles falam que isso A irrita gente, mais do que inclusive, está numa discussão disso com as câmeras, né? Porque a câmera ela tem aquele alarme sonoro para alertar o motorista, ó, curva perigosa. ah, Então, tudo isso, né, atrapalha a direção, né? A gente sabe disso. Então, é um tema bem discutível. Em relação à telemetria, a gente está com a Control hoje. contra. A Control, ela tem um spoke que ele vai mudar a cor, mas ele não vai emitir Que nenhum maravilha, alerta sonoro. que Então, maravilha. é visual só. O motorista sabe que ele cometeu aquele deslize ali, veio um alerta pela cor Sim. do Luminoso LED, ali, exatamente. show. Mas não é aquele barulho que vai atrapalhar a condução dele, tirar a atenção dele. Que maravilha. Eles estão falando, os motoristas que vêm aqui no canal e que dirigem com o alerta sonoro, falam aquilo ali incomoda mais do que um passageiro Sim, com chato, certeza. né? A Porque gente tem os sabe, é passageiros chatos. trânsito, é passageiro que reclama, Exatamente. é muita coisa para o motorista ter atenção ali, ter algo mais para tirar a atenção dele, né? E me fala um pouco sobre as câmeras aí, porque assim, é a primeira pessoa que vem aqui que fala, eu não vi ainda funcionando Certo. essa câmera que tem o sinal também, que tem o alerta também. Como que funciona? Bom, a câmera a gente está deixando desligado por enquanto, até Tá, tomar uma decisão para ver, realmente vai manter isso? tá, Então, essa conversa está muito ativa lá na SP-Trans para definir para as legal. novas instalações que vão vir agora do anexo 3. Mas hoje a gente tem só o alerta em si. O motorista fez uma condução perigosa ou Fora do tá padrão com ali. sonolência, esqueceu o cinto. A gente recebe um alerta via sistema e lá na plataforma a gente vai receber essa informação e depois vai tratar com ele. Não é uma coisa que você vai agir diretamente naquele momento da condução. A gente vai deixar, sabe que não é algo tão grave, né? Sim. Vai chamar e depois orientar. É. E conversar, né? Às vezes a pessoa está com um problema de horário, está numa tabela muito extensa, então tem inúmeros motivos, né? O Daiane, eu falo sobre tecnologia aqui bastante, e é justamente isso que você está dizendo. Você está usando a tecnologia para monitorar e, Sim, por consequência, você vai tomar ações preventivas, vamos dizer. exatamente.
Eu acho muito chato, muito ruim as empresas que usam a tecnologia só para corrigir, ou só para punir, ou só para. Não. Depois que o problema aconteceu, E né? serve para defesa também, né? A Exatamente. gente pega muitos acidentes que você vai olhar lá, aí no fim o motorista não tinha culpa. Mas às vezes estava só ele e o cobrador. Aí você não pode Quem é pegar a eles como testemunha? testemunha. Aí você fala assim, não, vamos olhar as câmeras. Realmente o terceiro foi o culpado, não foi culpa do motorista. Vamos julgar inocente Sim. esse caso. Acontece Então, bastante as câmeras, e não só as câmeras, mas até tecnologia de rastreamento e todas as outras tecnologias, eu acho que tem, sim. elas vêm não só para. Os motoristas já entenderam que não é só para punir, que Eles já elas estão vêm para seguir, para acostumados, né? defender eles Eles também, já. sabem que é uma coisa que veio para ficar, então eles já se adaptaram e estão começando a entender que isso é a favor Eu também. costumo dizer para os motoristas aqui que seguem a gente, que já estiveram aqui, todo mês tem um motorista por aqui, pelo menos. Ah, bacana. E eu costumo dizer que é uma raça que se adapta a qualquer situação. Porque dirigir no trânsito em São Paulo não é uma atividade muito fácil e transportar vidas não é uma responsabilidade pequena, né? Não só para os motoristas, mas para quem está na gestão da empresa e nos outros setores. A responsabilidade do transporte é um negócio altíssimo, é um Sim, a negócio partir do momento que o imensurável passageiro embarcou ali, você é responsável por ele, né? por ele, pela vida, e não tem como mensurar o valor, né, Com certeza. daquela pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande. É por isso que a gente vai estar sempre por aqui contando história, falando um pouco de inovação, de processo, contando histórias da vida também. E a Verdade. gente sempre traz um motorista ou uma motorista aqui, pelo menos uma vez por mês, para saber como é que está o consumo de diesel, o comprimento de jornada, como é que está a telemetria. Ele aí, a gente tem uma grande resenha com isso aqui. Se encontrar algum motorista assistir esse episódio aqui E e tem falar, competição, às vezes, tem, sabia? Pela telemetria, fala assim, olha lá, ó. tem. Foi bem colocado, foi chamado lá para ser reconhecido dos top 10 lá da Eles são garagem. muito competitivos. Sim, isso é uma competição boa, saudável, Exatamente, né? exatamente. Já teve, ó, aqui a gente chama de camarote ali, e já teve episódios aqui que estava cheio de motorista ali no camarote, e eles estavam, inclusive, concorrendo, mostrando quem que tinha as melhores pontuações, não só na telemetria, mas também nos outros rankings que as empresas criam aí, né, de ocorrências e de consumo de Sim. diesel também. Mas é bem legal essa interação com os motoristas. Conta um setor que você não trabalhou, mas que poderia ser um setor legal de se trabalhar no ônibus. No ônibus. Eu falo que eu tinha vontade de um dia de cobradora. De cobradora, que legal. Assim, né? Deve ser É interessante você divertido. conhecer pessoas, você tá ali, fazer amizade. Eu falo, nossa, eu não tive essa oportunidade, né? Porque eu já entrei direto na escala. Aí todo mundo que trabalha no setor fala, não, eu já passei por cobrador, eu já passei por fiscal. Fala, poxa, eu não tive essa oportunidade. Eu acho que eu dirigi não, porque eu acho que o trânsito em São Paulo é complicado. Mas tá ali de cobrador, podendo fazer amizade, conhecer novas pessoas, ver o dia a dia das pessoas transitando para lá e para cá, eu acho que ia ser bacana. É uma experiência bem legal. Eu fiz várias viagens de cobrador, né? No início da minha carreira, já contei aqui, até cada uma que até Hoje Deus em dia tem que ter duvide. condubus em São Paulo, não pode, Sim. né? Então, Hoje, não, eu acho que mudou bastante. é, Né? Antes, que nem eu trabalhava nos anos 90, eu trabalhava de fiscal menor de idade, né? nossa. Comecei de 13 para 14 anos de idade como fiscal e faltava cobrador, eu estava lá fazendo viagem extra de cobrador, entendeu? Batia moeda e recebia passe escolar e fichinha de Nossa, plástico. aquele Você não tinha monte. nem nascido ainda. Não, o passe eu cheguei a pegar, o passe de papel, que eu usava o ônibus com passe de papel, mas fichinha de plástico, não sei o Fichinha que de é. plástico. E batia moeda para o motorista fechar a A porta. moeda também, eu lembro. É Eles deixavam uma tradição. argolinha presa no elástico, aí soltavam. Exatamente. Você que é cobrador e está na atividade aí ainda, que bate aquela moeda que assusta o passageiro que está sentado no seu pé, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ative as notificações para receber sempre conteúdo novo aqui voltado ao setor do transporte. Eu acho que tem que ter experiência de fazer uma viagem de cobrador e até de dirigir um ônibus, nem que seja um ônibus em teste dentro da garagem e tal. É uma sensação incrível. Categoria ainda não tenho, não, mas quem sabe, né? É uma Quem ideia a sabe? se pensar.
Quem sabe você vai num evento de tecnologia, num ambiente controlado, que pode ser, ou que seja num simulador, pelo menos, vai. Verdade. A gente tinha um simulador instalado aqui, a gente até criar conteúdo sobre isso, porque tem gente que adora ver Olha, que simuladores. legal. E na verdade, é um jogo, né? Mas ainda a gente não conseguiu parar para brincar disso, porque além do podcast aqui, tem as nossas viagens aí de consultorias e mentorias Sim, e cursos e sim. tal, a gente não conseguiu parar Agenda para bem brincar. cheia. Agenda cheia, Que e é isso. O que mais tem de coisa boa para fazer aí no. Eu fico imaginando você numa viagem de cobrador. Você ia conversar muito com os passageiros, não? Acho que eu ia querer, né? Conhecer um pouquinho de cada, eu acho que Conhecer um pouquinho de cada. é bacana. Que legal. Gostei da. A Day é uma pessoa comunicativa, Aí eu tava meio tímida, assim, pra vir inteligente. pra cá. Eu pensei, ai meu Deus, será que eu vou Não, o conseguir Saulo falou que você era me comunicar bem? bem comunicativa, bem desenrolada. E eu acho que você é, de verdade. Agora me fala uma coisa, no dia a dia, acabou, bateu o cartão, acabou o ônibus. Você, Não acabou. não Não acabou? acabou. A Ah, gente continua ligado. fica ligado, né? Ontem à noite mesmo eu tava falando com o pessoal da noite. E aí, tá gostando? Funcionário novo eu acompanho. Eu nunca me desligo totalmente. Mas tem, né, a vida pessoal que a gente também tem que, Precisa viver, né? né? Mas não desliga, eu também não desligo. E é Sim, assim, mas isso é sinal, isso é a comprovação de que tem diesel na veia. né? Isso é bom. Mas tem umas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de Nas andar horas de vagas. patins, De patins, legal. gosto de passear com meu cachorro. Cachorrinho, Cachorro terrível, arteiro. Vive destruindo minhas coisas, que mas é o raça que amor do é? meu coração. É Tombalata, eu Toma lá. adotei. Foi num lugar que tava lá os filhotes disponíveis. E aí ele falou assim: ah, esse aqui precisa de um lar. Eu falei assim: ah, eu vou levar então. Os cachorros que vivem nas garagens de ônibus sempre tem não são Tem, todas. lá a gente tinha gato. Cachorro não Tinha tinha, mas gato tinha preto? gato. Tinha Não, gato preto na garagem da Gato Preto? na época tinha um preto. Aí depois eles se cansam e vão embora, Ah, né? vão Que gato embora. é bem independente. É, sempre tem um estopinho na garagem do É, ônibus. Em algumas tem. Eles, tem. eu não, eu falo pro pessoal que eu tenho dó, porque às vezes numa movimentação noturna na É garagem perigoso. é perigoso e o bichinho tá lá e não sabe corre pro lado da roda errada e aí a gente já sabe. Recomenda que não tenha, o que tem um canil. Algumas garagens têm canil, É né, para bacana. eles Uma ficarem área uma área separada. separadinha lá e é bem legal. Isso também dá uma volta então com O look. cachorrinho, mas você põe o patins para andar com o cachorro? Não. Não, aí não. Aí não vai Não, funcionar. não dá, porque ele tem muita força. Se eu pôr o patins, ele vai me levar. Você sabe que falando, voltando um pouco para a história da tecnologia, mas também para a área do hobby aí, Aham. eu só não andei de patins, mas aqui no nosso estoque ali tem um skate elétrico, daqueles skate grande, tem umas três Sei. bicicletas elétricas, patinete, tudo que era Olha. elétrico. Eu sempre gostei de brincar, meus filhos também, mas o patins eu nunca arrisquei, não. E nenhum deles até agora também arriscou. Eu acho que é É, mais difícil o a patins. minha filha anda naquele hoverboard. Esse aí eu Eu não topo. Não, consigo. esse aí eu ando Não de tem boa. equilíbrio para aquilo. Esse aí eu ando de Sério? boa, tranquilo. Agora, no patins mesmo, não. É, são rodas, né? Dá certa velocidade, mas você controla. Mas você anda mesmo como hobby, não é um Não, não. esporte que você Sem pratica, competição, sem quando competir dá, e eu vou tal. lá e passeio no parque, uma área destinada a isso, né? Porque hoje em dia não tem como ficar na rua andando de patins, mas eu curto. A pergunta que é um clichê, mas que a gente tem que fazer, porque a gente falou, isso é muito clichê, a gente vai parar de fazer essa pergunta, mas quando a gente não faz, as pessoas falam, por que não perguntou? Como que é trabalhar num setor que a grande maioria dos profissionais são homens e ainda tem uma minoria de mulheres aí, as que vêm, pelo menos as que vêm aqui no canal, dão um show aqui, dão aula de competência, de conhecimento, motoristas Legal. maravilhosas, top 10 aqui Com no, certeza, no são as que menos canal. se envolvem em acidente, viu? Não tenho dúvida. Como Com é que é certeza disso. para você trabalhar com essa galera toda aí, com esse monte de cueca aí no busão? No começo eu estranhei, né? No meu setor só tem homem. Eu sou a única mulher. Então tem mulher na RH, tem mulher no departamento pessoal. Mas lá na operação só tem eu de mulher.
Mas todo mundo respeita, eles acostumaram, né? Na hora que vai falar alguma coisa, opa, ela tá aí. Aí dá uma segurada. Ah, segurado, vamos falar aquele palavrão. É, mas eles são bem bacanas, todo mundo convive bem. A gente se conhece há muito tempo, quem tá lá já tá há um tempo, né? A gente Aproveita e tem manda um a. abraço pra galera de lá, então, para todos. Aí você Oh, vai ter que mandar para maravilha! todos eles. Se Nossa, esquecer de algum, eles meu vão te cobrar. Deus Olha o do desafio céu! aí, ó. Vamos lá. Então vamos lá. Ó, um abraço para Marildo, que foi a minha referência de perseverança e persistência lá no setor, que é o líder da operação. Um abraço para o Claudemir, que cuida do coque lá do dia. Tem o Nelson, que cuida do coque à noite. Deixa eu ver para não esquecer de ninguém da operação. Aí a gente tem lá dentro o Roberto, que cuida da escala. Escalante leva nas costas a escala da empresa todinha. Um escalante. Conheci alguns do grupo lá, hein? É. Marcelo também, que cobre férias, agora tá de instrutor. Rogério, instrutor. Deixa eu ver quem tem mais lá. Bernardo na operação. Tem também o Gustavo. Peraí, que é muito nome. O Jata Santos. Também segura aquele pátio lá com toda a firmeza. Tem o Sandoval, que está na disciplina agora. Sandoval, boa sorte. Ó, o Alex falou que vai mudar esse nome aí para não ficar tão pesado pra gente, Em administração de ocorrências. né? Bem mais bacana. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. Ai, meu Deus. Todos esses que, Ó. vocês falam, que você acabou de falar aqui, eles vão ter que estar inscritos no canal Podbus 64 e Não, tem vou que convocar deixar todo o mundo. like e um comentário aqui falando que a Daiane é top lá na Gato Preto e na Gatti. Ó, tem o Fábio também, que tá no planejamento. E o João, novato agora. O João entrou para me ajudar lá com o monitoramento de imagens, está coletando imagens para a gente das câmeras, já tá top, conhecendo tudo lá de câmera. E eu acho que é isso. Que bom, que Esse é maravilha. o pessoal do dia. O pessoal da noite eu não falei todo mundo, não, porque eu não lembro o nome de todo mundo, me perdoem. Eu te coloquei numa situação difícil aqui, né? São muitos Mas nomes. faz parte. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai te cobrar e você vai falar: eu não vou, perdoe por ter esquecido, mas eu vou te levar lá para você bater um papo lá. Aí você traz o cara para cá. Boa. Passou por aqui, ganha o bilhete VIP, como eu disse ao Saulo, grande abraço mais uma vez ao Saulo. Passou por aqui, ganha o bilhete VIP. Traz, falou, tem um amigo aqui que quer muito participar, tem história boa para contar, tem experiência. Top. Traz aqui que o nosso objetivo é receber, sim, quem tem diesel na veia, quem é do Com busão certeza. e quem Sempre tem tem essa história, frequência né? positiva, como a Dai tem, e aí trabalha, tira de letra com essa garotada toda, com esses homens aí. É uma tranquilo. mescla, assim, de gerações que a gente tem lá. Eu acho isso muito bacana hoje em dia. É do tiozão de 64 Exatamente. até o garoto de 20, 18 que tá entrando ali agora. É muito legal essa mistura, porque é uma troca, né? Sim. É muito legal. Você sabe que recentemente eu tô com 32 anos de carreira no ônibus, né? E eu encontrei um dos fiscais que já era um senhor na época, eu era um jovem, e que me treinou há pouco tempo atrás. E eu falei, rapaz, esse tio me treinou e tá lá no ponto Tá final, lá hein? ainda. Eu, É que nem lá na beijo garagem. pra você, se estiver assistindo aqui, ele falando, eu nem sei o que você está fazendo, olha. Mas tá tudo certo. Lá na garagem tem o filho também, que é um fiscal assim que a gente coloca os fiscais novos para praticar com ele. Mas quando eu cheguei lá, ele soltava a frota, mas já era um senhorzinho, né? Sim. Então você fala que é uma pessoa que nunca perde a motivação, né? Sempre está se renovando. É a velha guarda do transporte. Aqui a gente tem episódios com os dinossauros do transporte, que são essa galera bem mais antiga. Eles têm uma resenha muito boa também. E se algum dessa época assistir você e falar, me leva lá que eu vou contar vou boas chamar. histórias. Muito Pode legal. deixar. Gato Preto está de parabéns. GAT, né? São empresas respeitadas demais no setor, empresas famosas por ter uma gestão muito séria, muito direta, Com certeza. né? E a gente traz aqui Respeitando as pessoas, tanto de dentro quanto de fora. exatamente. E a gente traz aqui e o convite vai estar sempre aberto, né? Hora ou outra aqui com o nosso jeito descontraído, um pouco de falar dessa nossa categoria, né? Dessa nossa área, né? Dos profissionais que são tão bons que estão aí e que a gente também tem hora aqui a gente
descontrai um pouco mais. Mas a gente sabe da seriedade do transporte. A gente parabeniza sempre, né, as empresas como a Gato Preto e a GAT por serem sérias no que fazem também, por ter muito compromisso não só com o passageiro, não só com a qualidade do serviço, mas com o custo, com a produtividade lá das equipes. E a gente vai estar sempre aqui feliz de ver um obrigada. ônibus da Gato Preto passando muito bem cuidado, como Né? sempre é. Eu tenho a miniatura do Gato Preto ali. Ah, que legal. Foi um presente do... E tem motorista que é muito cuidadoso, viu? Que o motorista, você entra no carro dele, chegar, tá cheiroso. Ele fala, não, eu espirrei um cheirinho aqui para os passageiros. Ah, que maravilha. Que maravilha. Eu peguei uma frase aqui: aprenda tudo que puder e ensine tudo que souber. Estava lá no seu perfil. O que você tem para falar disso para a gente? Nossa viagem está chegando quase no fim. Eu nunca gostei de reter conhecimento. Eu falo assim que quanto mais gente souber, melhor. Então, da mesma forma que eu rodei vários setores e conheci muita coisa, eu sempre multipliquei isso por onde eu passei. Então, eu ouço uma conversa, eu sou meio intrometida nessa parte. E os meninos até ficam meio bravos, tem hora. Eu falo, não, mas e se você fizer assim, ó, dá para ir por esse caminho. Então, coisas que a experiência que a gente vai ganhando ao longo do tempo vai trazendo e que a gente procura trazer para outras pessoas, né? Para trilhar um caminho mais fácil, né? Não ir sempre pelo caminho das pedras. Já tem alunos no transporte seus? Já na garagem já? Pessoas que você Uau. formou e que te ensinando. Lá, Eu sei que você está o lá na tempo inteiro. operação tem bastante gente. Tem gente que fala assim: aquela ali foi minha professora. Bastante gente já. Legal. Que legal. Isso não tem preço, né? Isso é um Não, o valor. reconhecimento é uma coisa assim. Tanto é que quando eu fui sair, o pessoal falou assim: nossa, aprendi muito com você. E isso é uma coisa assim que brilha os olhos, né? Você fala, poxa, é bom saber, porque é a única coisa que você pode entregar e que a pessoa vai ter para sempre, que é o conhecimento. É o conhecimento. Eu, por falar e fazer sobre isso, né, por dar os cursos aqui, eu criei os cursos sobre gestão de transporte, sobre gestão de operação, de manutenção, de escala, e tem outros 64 conteúdos que são abertos para que eu faça palestras internas com essa galera que é da garagem Ó, mesmo, inclusive, o com curso de motoristas. escala surtiu efeito lá, viu? Que maravilha, ó, bom Recomendo depoimento. o curso Escala 6x1. O Edi super colocou em prática lá na GAT e tá fluindo a escala de folga muito bem agora, sem reclamação trabalhista, sem reclamação de funcionário. Que maravilha. Tá aí o depoimento de quem está usando, né, o conteúdo. Edir, um beijão, um abraço para você aí. Que bom que estão usando. Toda a galera da Gato Preto e da GAT chegaram lá. Eu fiquei feliz porque eu estava ali na porta do hotel e vi uma van da GAT chegando. E eu falei, que legal, Era uma né? excursão, né? Vieram de excursão, teve outras vans que vieram de outros clientes, como o Grupo Compost estava lá também, chegaram de ônibus, e eu falei, é legal, né? Porque é a galera que conecta com o que a gente faz, com o que eu faço. Eu vivo Exatamente. empresa de ônibus a vida inteira, bem dizer, desde criança, né? E eu tenho eu falo para eles, pessoal que vai, inclusive, no curso, que o que eu estou ensinando lá é o que eu aprendi com quem fazia, né? Talvez eu tenha uma facilidade de aprender com muitos da velha geração e da nova geração agora também. E como você fala aqui na frase, né? Não adianta, eu vou levar esse conhecimento para onde? As pessoas que têm muito conhecimento que passam por aqui, já falei até ao vivo aqui com algumas conexões, o cara falou, agora eu vou fazer um MBA, agora eu quero fazer uma outra faculdade. Eu falei, cara, para de estudar, já estudou muito, ela começa a ensinar Aprende agora. dentro e ensina, Começa a multiplica isso, ensinar, né? tem que multiplicar. Então, vamos multiplicar conhecimentos. A gente está chegando ao final da nossa viagem, Ah, passa muito rápido, passou voando. passou voando, mas a gente ainda tem uns 2 pontos aí para chegar no ponto final, para recolher para a garagem ainda. E aí eu deixo Legal. espaço aberto para você falar sobre isso, ativa nas redes sociais, gera algum tipo de conteúdo, Na verdade, o meu conteúdo ele é interno. tá interno. Então eu sempre tô assim, pescando alguma coisa que tá para acontecer ou que aconteceu e gera um alerta. Eu gosto muito de trabalhar com post. Legal. Então, como a gente tem agora o aplicativo da JB Mobile, eu vou lá e disparo a mensagem, chega para todo mundo. Então, essa comunicação interna é muito rápida, né? Então, aí na GAT eu ainda consegui fazer um videozinho logo quando eu voltei. Eu falei, agora eu tô meio sem tempo. Mas é uma coisa que ajuda, né? Você Ajuda faz, muito. monta ali um vídeo com um personagem explicando, né?
como agir numa determinada situação, isso aí é bem bacana. É muito bacana, né, e na verdade é uma recomendação que a gente dá também. A Simone, que você citou um pouco mais cedo, que teve aqui no canal também, ela faz muito bem isso, de gerar logo o conteúdo e disparar ali. Não tem ainda, né, essa aplicação da JB, mas faz isso pelo WhatsApp ali, com os também é outro motoristas canal e com os bastante acessado. mecânicos e com todos ali da garagem. Que legal. O que mais, antes da gente finalizar a nossa viagem? Deixa eu ver. Conta uma história engraçada aí, vai, uma história História boa. engraçada? História triste a gente não quer. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu lembrar de alguma coisa. Você anda de ônibus? Olha, bem pouco. Tem que andar mais. Bem pouco. Eu tenho pegado no pé dos profissionais que é É. diesel na veia e tal. É Tá porque andando de busão? Não. a Ó, gente procura a facilidade, né? A Sim. rapidez para chegar no lugar, acaba pegando o carro, tirando da garagem, indo de carro. a gente tem uma regra aqui de Eu ando de ônibus dentro da garagem. dentro da Vamos garagem. Pra fazer o testar. teste. Pra fazer o teste. Não, esse não vale. Não vale? Não vale. Tem Nossa, que andar eu na tô- linha, tem que andar tô no horário de negativa. pico. Aqui a gente não deixa de andar também. É até uma brincadeira, né? Porque Aham. nós falamos, é bom andar porque é uma experiência, né? Eu tenho, em vários eventos que eu estive recentemente, tanto em empresas de ônibus, em treinamentos, em palestras e tal, quanto nos eventos de cursos, eu vou lá, tô com um público de 20, 30 pessoas, eu falo, levanta a mão, quem tá usando o ônibus para ir trabalhar e para voltar, ou quem usa o ônibus? E a galera, tudo diesel na veia, tudo profissional do ônibus, dois que levanta a mão. Eu falei, gente, vocês trabalham com ônibus, vocês precisam andar de ônibus. Então, se você É quer sentir na pele o fazer que o carreira, tem passageiro que sentir na sente, pele. o que o motorista O que o sente, o motorista cobrador. sente. Não, tá certo, você tem razão. Olha, eu vou te falar que eu andava só nos eventos. Eu gostava muito do ônibus de Natal, do É Iluminado. maravilhoso. Oh, nossa, Uma coisa Iluminado linda. tá chegando. Eu me caracterizava de Mamãe Noel, Mamãe Noel. levava bala, entregava, Show. eu embarcava os passageiros. Foi quase um sonho de cobradora isso. Foi. Chegou perto. Cheguei perto. Então, em evento eu sempre participei, mas Legal. o que você falou sobre andar de ônibus é verdade. Verdade. A gente tem até insights, né? Sim. Você tá lá vendo a necessidade de perto do Não passageiro, precisa ser muito, não. né? Mas de vez em quando é bom. Eu recomendo pro pessoal que é do ônibus, Bacana. principalmente para quem está na gestão ali da operação, né, que vai lidar com Tem as um dificuldades outro dos ângulo de motoristas visão, e né? tal. É um ângulo diferente, né? E a gente sente na pele de verdade. Então, se é do busão, tem diesel na veia, tem que andar, tem que fazer uma viagem. E não é viagem só de evento, não. Tem que pegar um dia de pico e pegar a linha que Ó, tem tô maior prometendo aqui população. pro Alex, vou andar de ônibus no horário de pico. Me cobre. Bela promessa. Então, agora a gente vai chegar no ponto final. Tem mais alguém que você esqueceu para dar um tchau? Olha, quero mandar um beijo grande para Aparecida, lá da Gachi, que ela é a única mulher também que segurou forte lá a bronca, tá fazendo monitoramento de jornada, tá batalhando lá, aprendendo bastante sobre transporte, veio de uma área totalmente diferente e eu admiro muito todas as mulheres que se dedicam ao transporte. Que maravilha, parabéns a você. Obrigada. Desejo todo o sucesso, que continue evoluindo no transporte Obrigada. e agregando cada vez mais áreas aí, setores. Você já passou por quase todos, mas eu acho que sempre vai existir novas experiências, né, nesse transporte com que é tão certeza. complexo, principalmente quando a gente fala do aprende transporte de todo São dia, Paulo, né? né? Principalmente em São Paulo, que é um negócio de louco. É dinâmico demais. É dinâmica. É dinâmica, então agora a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Que Deus abençoe sua jornada sempre. Obrigada. Eu queria Muito que obrigada, Alex. leve pela meu abraço para oportunidade. todos lá da Gato Preto. Vou mandar um abraço para todo mundo, para o Saulo, que me incentivou a estar aqui. Saulo, se tiver mais aí da linhagem aí da Dai aqui, gente mas boa demais. eu a vou gente pilhar fica todo feliz. mundo lá para querer fazer uma excursão para cá também. Maravilha, vamos Para fazer. contar a Vamos fazer, história. vamos fazer uma bagunça. Bacana. Tá bom? Agora a gente fecha a porta, solta o maneco, vira o itinerário no reservado para recolher para a garagem para o próximo episódio. Antes, eu não Show. posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Deixa eu estar naquela câmera e vamos para o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Oi. Esse é o Pode Bus 64.